filosófico, tá, gente? Da teoria social crítica. São muitos elementos, muitas categorias para a gente pensar, mas eu te garanto que cada vez você vai colocando mais conhecimento aí, vai ficando cada vez mais apropriado disso. E lembra que essa aula dialoga com a aula de fundamentos, com a aula de política social, com a aula de direitos humanos, de ética, tá tudo relacionado. Então tudo vai fazendo sentido aos poucos. Bom, conforme a gente viu, questão social é desigualdade, é também rebeldia, é resistência política, é um processo, né, que envolve várias fases aí do sistema capitalista e, portanto, a questão social é própria do capitalismo. Se continuando aqui conforme Yamamoto, como eu falei para vocês, ela é a referência no serviço social para a discussão de questão social. Ela vai falar que a questão social é indissociável da sociabilidade capitalista, claro, porque a gente viu que a questão social é fruto da exploração do trabalho, é fruto do pauperismo, né? Portanto, dessa apropriação desigual à riqueza e particularmente das configurações assumidas pelo trabalho e pelo Estado na expansão monopolista do capital. A questão social, ela não surge no capitalismo monopolista, tá? Vocês sabem que o capitalismo tem várias fases. A questão social, ela vai surgir ainda lá na fase industrial do capitalismo, porque a fase monopolista é só no século XX, mas é quando se agudiza a questão social, é quando ela se torna mais profunda, é quando as desigualdades elas se tornam mais, cada vez mais, na verdade, enfim, latentes, por vários elementos que eu vou tratar ao longo dessa aula com vocês. E lembre-se, questão social, como ela é própria do capitalismo, e ela é fruto da exploração do trabalho, ela está totalmente relacionada às configurações e contornos do trabalho. Então, dependendo de cenários em que o trabalho ele se precariza, por exemplo, ou nós temos mais situações de trabalhos precarizados, mais agudização da questão social teremos. Existe uma relação muito profunda da questão social com o trabalho, né? Porque ela só existe porque há exploração do trabalho. É muito importante você ter isso aí no seu radar. A gênese da questão social na sociedade burguesa deriva do caráter coletivo da produção, ó. Lembra que a gente já falou sobre isso? Contraposto à apropriação privada da própria atividade humana, o trabalho, das condições necessárias à sua realização, assim como seus frutos, que são as mercadorias. Então, mais uma vez, a gente tem aí produção coletiva, a riqueza socialmente produzida, mas a apropriação privada a partir da exploração do trabalho. Agora, trouxe José Paulo Neto, é um outro autor, nosso querido José Paulo Neto, que também fala sobre questão social. E ele também diz que enquanto houver capitalismo, haverá questão social.
Inclusive, né, alguns assistentes sociais, eu acho até muito assim interessante, alguns assistentes sociais ficam pensando, nossa, mas quando acabar o capitalismo não vai ter mais serviço social, já que questão social é a nossa matéria-prima, né? Daqui a pouco também vou falar sobre isso, é o nosso objeto de trabalho. Quer dizer, então, que quando acabar o capitalismo, por exemplo, numa sociedade pós-capitalista, pode ser socialista, pode ser comunista, pode ser anarquista, não sei, qualquer uma outra pós-capitalista, porque vai surgir nada eterno, né? Vai ter serviço social? Ora, José Paulo Neto, ele com seu deboche muito inteligente, né? Ele é uma figura fora da curva. Ele fala que essa não é uma preocupação que nós devemos ter, até porque não se sabe quando isso acontecerá. E do mesmo modo, a sociedade ela sempre terá problemas, né? Enfim, sempre haverá situações a serem resolvidas, né? Nós não somos o ser humano não é perfeito, tá? E não existe sociedade perfeita. Então, enfim, mas sim, a questão social é própria do capitalismo tal qual ela se conforma nessas características e como a gente a conhece. Isso não significa que possam surgir novos problemas. A humanidade sempre cria novos problemas, disso você pode ter certeza. E sempre haverá espaço para o serviço social. Então não se preocupe com o teu emprego, porque você vai ter seu emprego, tá bom? Olha, conforme Neto, o desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente, ou seja, não tem como não produzir, tá? Capitalismo produz questão social. Diferentes estágios capitalistas, portanto, produzem diferentes manifestações da questão social. Então, a questão social do início do século XX, ali no capitalismo monopolista, vai ser totalmente diferente da questão social na égide neoliberal, no neoliberalismo, na mundialização do capital que a gente vive hoje, em termos que alguns falam em pós-modernidade. Então, diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da questão social. Mas a essência é a mesma, a exploração e a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. E atenção, porque isso também vai fazer sentido quando a gente falar sobre a escola francesa, que vai questionar se existe uma nova questão social. Esta não é uma sequela adjetiva e transitória do regime do capital. Sua existência e suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital, tornado potência social dominante. A questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se suprime a primeira conservando a segunda. Então, não tem como a gente extinguir a questão social no capitalismo. Existe questão social no capitalismo, existirá questão social no capitalismo. Enquanto houver capitalismo, haverá questão social. E enquanto houver questão social, haverá capitalismo. Essa é aí a nossa regra básica para pensar sobre esse assunto, tá? Então a gente viu, Yamamoto fala sobre capitalismo e questão social, José Paulo Neto fala sobre isso também, e é um consenso dentro da perspectiva crítica marxista essa relação
indivorciável, digamos assim. Não é possível um divórcio de questão social e capitalismo. Portanto, não tem como resolver, se é que você me entende, a questão social no âmbito do sistema capitalista. Bom, reforçando mais uma vez, questão social na perspectiva crítica é pauperismo, tá? E aqui é uma leitura do Marx. Eu vou usar aqui os manuscritos econômicos filosóficos, que é uma das obras, uma das primeiras obras de Karl Marx, que ele escreve ainda, né, quando está ali se inteirando, né, da teoria social crítica. Na aula que eu falo sobre marxismo, lá em Fundamentos, eu falo sobre esses pilares de Marx, né, como é que ele monta o seu raciocínio, o seu pensamento, e ele sempre tem muito essa visão desse pauperismo, dessa desigualdade que ele não se conforma que ela é natural, dessa apropriação da propriedade privada. Para Marx, o trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. Olha que interessante. Quanto mais a sua produção aumenta em poder, extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria mais barata quanto maior o número de bens produz. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. Marx está falando aqui de um processo de reificação, de coisificação do humano. Ele está falando de uma essência de banalização da vida humana, de que se privilegia a mercadoria em prejuízo da humanidade. E Marx está falando isso lá no século XIX, né? E Marx sempre fala, né? O mundo capitalista é um com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. E realmente é. Pare para pensar, quanto mais a gente valoriza os nossos objetos. Às vezes a gente se preocupa mais com o nosso telefone do que com uma outra pessoa que a gente não conhece, embora seja uma outra vida humana tal como a nossa. Então, o pauperismo, ele tem essa questão, né, da exploração do trabalho muito forte. E de entender que quanto mais o trabalhador produz, mais pobre ele fica. Porque ele entrega o seu tempo de vida e existência. E se a gente parar ainda para fazer reflexões mais profundas, se a gente inserir aqui, né, que Marx na época não teve condições e elementos para fazer por diversos motivos, e tá tudo bem, questões de raça, de gênero, em que a mulher, por exemplo, duplamente explorada, ela é explorada tanto pelo capitalismo, mas também pelo seu companheiro no trabalho doméstico. A questão da raça, nós tivemos, não faz pouco mais de 100 anos, pessoas escravizadas no Brasil que não recebiam pelo fruto do seu trabalho. Uma exploração selvagem, né? Então, quanto mais valorizamos as coisas, mais desvalorizamos o mundo dos homens. É por isso que a gente consegue hoje
ter uma tecnologia absurda a nível até inimaginável, incalculável, mas a gente não consegue resolver questões muito simples, como habitação, como preservação do meio ambiente, porque o mundo das coisas tem no capitalismo, a sua valorização. Eu recomendo para você um filme, se você quiser assistir, se chama Os Miseráveis. Esse filme é baseado, né, numa obra de um escritor francês, Victor Hugo. E tem 2 filmes, tem um mais antigo, né, que é mais difícil de ver, né? Quanto mais as peças vão envelhecendo, mais difícil fica ver um filme. Mas tem a versão nova, muito recente, que é inclusive com Anne Hathaway, atriz muito conhecida. Esse filme mostra muito isso, porque o capitalismo ele surge na promessa de universalizar democracia, liberdade. É o lema da Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, fraternité. Só que não chega para todo mundo, chega só para algumas pessoas, a burguesia. E eu lembro que nesse filme eles exploram muito isso do acesso ao básico, que é um pão, né? Um pão, poder se alimentar. Então, quanto mais eles trabalham, quanto mais eles entregam a sua energia vital, menos eles conseguem usufruir desse tempo despendido, né? Não é por acaso que, se você parar para pensar, a maioria das pessoas que produzem as coisas que nós usamos, elas dificilmente acessam isso. Vamos parar para pensar num restaurante, tá? A maioria das pessoas que cozinham no restaurante, elas não comem a comida daquele restaurante. Mas ela tá ali sentindo o cheiro o tempo todo. O entregador do iFood do mesmo jeito. Quantos lanches ele não entrega por dia, mas quanto desses ele conseguiria ter a condição de comer? Entende? Claro que eu estou fazendo aqui um exemplo muito, muito superficial, mas para tentar trazer esses elementos da realidade para você entender essa desvalorização do mundo dos homens. Bom, a questão social, ela é uma desigualdade social, econômica, política, como a gente viu, e ela tem várias expressões, tá? Ela tem a questão social, mas ela se expressa, ela é vista em diversos níveis e formas. E eu trouxe para vocês aqui algumas dessas expressões. Por exemplo, no nível financeiro, no nível material, que a gente chama. Nós vamos ter o desemprego, a fome, a pobreza, a miséria, a falta de moradia, de saneamento básico. No aspecto social, a gente pode ter a violência, a brutalização, a banalização do humano. E no âmbito político, nós vamos ter a rebeldia, a luta social, a resistência, os direitos. Então, aqui são algumas das formas com que a questão social, ela, ao mesmo tempo que é desigualdade, ela tem esse polo que eu chamo negativo, né? Ela também tem esse polo positivo de fazer essa denúncia, de ter consciência sobre esse processo. Isso não é aceito, talvez isso varia conforme a correlação de forças, enfim, não é o objetivo dessa aula, mas, né, certamente
há sempre quem resista a ela. Bom, lembra que eu falei no início dessa aula sobre definição e conceito de questão social? E por que eu vou falar isso para você? Por que eu trouxe aquilo e por que eu vou trazer aqui agora de novo? Cai muito em concurso, tá? Sobre essa questão da epistemologia, abre aspas, da questão social, por ela ser um conceito ou uma categoria. Lembra que eu falei que questão social é um conceito? Tá? É um conceito. É porque na perspectiva marxista, a teoria social crítica, nós trabalhamos com categorias. Do ponto de vista teórico, metodológico, nós trazemos para a análise do método em Marx categorias. Categorias, simplificando muito mesmo, são formas de ser e razões da existência, como fala Marx. Categorias são arranjos, sim, mentais, tá? Que acontecem no âmbito do pensamento, no âmbito da racionalidade, mas que captam algo que existe no concreto. Marx fala muito do concreto pensado, né? O concreto pensado é justamente essa captura do real para o âmbito do pensamento através de um processo metodológico. Essa captura de elementos da realidade, de compreensão da essência de elementos da realidade, que nós vamos fazer, lembre-se da aula de instrumentalidade, a partir do método de mediação, né? Que é uma categoria, a mediação é também uma categoria, nós vamos fazer a partir de aproximações sucessivas do real, colocando ali na tríade a tese, a antítese e a síntese, singular, o particular e o universal. E aí Marx ele elenca uma série de categorias. Por exemplo, a mercadoria. Mercadoria é para Marx uma categoria. Porque ela expressa em síntese uma série de elementos que estão presentes no processo de produção e reprodução social. É aquilo que a gente fala, né, de produção de mercadorias, de exploração dessa mercadoria, é economia política. Então, Marx ele vai trazer um conjunto de categorias para explicar o sistema capitalista. Uma delas é a mercadoria. Outra categoria é o pauperismo. Olha, o pauperismo é justamente essa apropriação desigual à riqueza socialmente produzida. Outra categoria do Marx, mais-valia. A mais-valia, que é justamente as horas de trabalho não pagas à classe trabalhadora. Então, nós teremos nesse processo, tá? Aí, as categorias que explicam a essência de um processo social. Olha, questão social
não é considerado uma categoria no pensamento marxista. É considerado um conceito. Por quê? Não à toa a gente usa essas aspas aqui. Porque questão social não explica os fundamentos e não explica a essência do que é. O que vai explicar é o pauperismo. Por isso que pauperismo, sim, é uma categoria. Mas questão social é uma coisa muito genérica, sabe? É uma coisa muito geral, não explica. É que nem exclusão social. Exclusão social também não é uma categoria marxista. É um conceito. Então, existe aqui é uma coisa de filosofia, tá? E do ponto de vista filosófico, metodológico, quando você adota uma perspectiva, você tem que respeitar as categorias daquela perspectiva. Do mesmo jeito que não faz sentido usar coesão social para Marx, porque é uma categoria de uma outra escola teórica, sociológica, filosófica, enfim. Questão social é um conceito, portanto, porque ela não explica, né, as bases de fundamento ali das classes, da exploração, do capitalismo. O que explica é pauperismo. Então, a categoria seria pauperismo. Questão social é um conceito. Para Marx, categorias são formas de ser, determinação da existência. Portanto, reprodução ideal do concreto. Para Marx, categoria são reprodução ideal do concreto. É aquilo que eu falei, concreto pensado. Questão social não é concreta dentro da perspectiva marxista. Mas o que é concreto são as suas expressões, que são, por exemplo, fome. Você pega na fome, você sabe que a fome ali é concreta. É o desemprego, é a desigualdade, é a violência, é a resistência política. Isso são, né, tem concretude. A questão social, com esse nome que ela carrega, ela é genérica, ela não explica muito, ela oculta muitas coisas. E aqui eu trouxe para vocês exemplos de categorias como a mais-valia, o trabalho também é uma categoria, inclusive que a gente fala que o trabalho é a categoria fundante do ser social, porque justamente é a reprodução ideal de um fato concreto. É concreto o trabalho existe, né? Então, vamos lá. Questão social é um conceito. Essa discussão vocês vão encontrar especialmente na Josiane Santos, no livro da Biblioteca Básica de Serviço Social, volume 5, que é fruto da tese de doutoramento dela. Ela não é a primeira pessoa a trazer essa discussão, mas acabou se tornando a referência nesse assunto e muitas provas de concurso exploram isso. Se questão social é um conceito, se é uma categoria. Mas aqui você já entendeu que por questão social, se é algo
genérico, é abstrato, entende? Ele não consegue explicar a essência do processo, que é a exploração do trabalho, o que explicaria a Lei Geral de Acumulação Capitalista, o pauperismo. Aqui é uma questão de escola filosófica, porque já vão ter outras perspectivas que não vão concordar com isso, mas o pensamento aqui respeitando da escola da tradição marxista, como a gente chama. Tranquilo? Bom, mas vamos continuar indo um pouquinho mais. Para entender melhor, eu trouxe aqui, olha, categoria. É uma forma de pensar sobre a realidade social que reflete as relações sociais existentes, reflete. Reprodução ideal, né? Do pensamento. Reflete, refletir. Existe um fato, existe um reflexo, entende? As categorias são construídas a partir da observação e análise de relações sociais concretas em uma determinada sociedade. Elas ajudam a entender como a sociedade está organizada e como as pessoas interagem uma com as outras dentro desse contexto. Então, a categoria, ela é o que Marx fala, essa forma de ser e razão da existência. É uma reprodução ideal do concreto. E, portanto, ela tem ali um processo metodológico de síntese, de entender a essência desse fenômeno. O conceito, por sua vez, é uma representação mental abstrata. Os conceitos são construídos a partir das categorias, mas são mais gerais, mais abstratos, mais genéricos. Eles nos ajudam a organizar o nosso pensamento e a compreender melhor a realidade, mas isso não significa que eles explicam a essência do fenômeno. Então, aqui é uma questão mesmo de análise social. Eu trouxe aqui a citação de Santos, da Josiane, porque realmente é a nossa referência, como eu falei para vocês, no livro Questão Social, Particularidades e História. Ela fala o seguinte: o conceito questão social está aspeados porque existem inúmeros significados de questão social. Tem a perspectiva, como eu falei para você, conservadora, tem a crítica. Por isso que está entre aspas, porque, olha, a gente está falando de questão social, mas a gente não está falando de qualquer questão social, a gente está falando de questão social na perspectiva crítica, tá? Por isso que, não sei se você já se perguntou, por que usar aspas em questão social? Pode usar questão social sem aspas? Não tem problema, tá? É uma questão mais de rigor metodológico. Dentro da perspectiva marxista, usar as aspas. Porque quando a gente usa questão social entre aspas, a gente está querendo, na verdade, falar do pauperismo. Também. O conceito questão social, em face dos seus propósitos conservadores, não traz necessariamente com eles as premissas subjacentes à análise da Lei Geral de Acumulação Capitalista. Essa foi uma aporia ao conceito quando de sua incorporação por autores do Serviço Social Brasileiro.
Pode-se dizer também assim que houve uma releitura, olha só, houve uma releitura do conceito que apresenta uma potencialidade totalizadora a ser explorada. Por isso as aspas também. Especialmente por designar de modo articulado uma série de manifestações encaradas tradicionalmente de forma isolada, configurados chamados problemas sociais. Então, achamos interessante questão social, mas o que nós fazemos é uma releitura desse conceito, trazendo aqui aí sim as leituras de categoria marxista para entender a questão social. Bom, para a gente já começar a finalizar essa parte e para as questões sobre conceito, definição, Mario Yamamoto vai falar que quando a gente está falando de questão social, a gente tem que evitar cair em armadilhas. Especialmente porque a gente sabe que é um termo aí disputado pelas escolas filosóficas e teóricas. Para Yamamoto, quando não analisamos a questão social a partir de sua gênese comum, portanto, a partir da sociedade capitalista e a partir também do pauperismo, podemos cair em uma dupla armadilha de análise. E atenção que já caiu em prova, tá? Primeiro, pulverizar e fragmentar a questão social, eliminando a sua dimensão coletiva e difundir um discurso genérico. A pulverização e fragmentação seria quando nós vamos atribuir unilateralmente aos indivíduos singulares a responsabilidade por suas dificuldades, pela sua pobreza, isentando a sociedade de classes de sua responsabilidade na produção das desigualdades sociais. Ou pulverização e fragmentação, você dissemina de forma individual, fragmenta a concepção e a análise, portanto, responsabiliza os indivíduos, o que moraliza, de certo modo, a questão social. Uma outra armadilha é a difusão de um discurso genérico, uma visão unívoca e indiferenciada da questão social, portanto, sem critério de perspectiva, prisioneira das análises estruturais e segmentadas da dinâmica conjuntural da vida e da luta dos sujeitos, como se a questão social fosse apenas fruto da conjuntura de um momento histórico, mas não atrelada ao sistema de exploração do trabalho, da sociedade capitalista, da lei geral de acumulação capitalista, do pauperismo. Então você acaba tornando genérico e naturalizando a própria questão social. Um breve resumo, tá, dessa parte 1 e da parte 2 sobre questão social é que a questão social emerge a partir da acumulação e apropriação privada na riqueza no capitalismo e tem como base o pauperismo, fruto da exploração do trabalho. E eu trouxe aqui esse esqueminha, de um lado, questão social é desigualdade econômica, desigualdade de acesso à riqueza socialmente produzida, acarretando impactos materiais e espirituais. Espirituais aqui eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de consciência, eu estou falando de ideologia também, tá?
Rebeldia política, porque também a questão social, ela é luta social, ela é resistência e permite a denúncia dessas desigualdades e também o seu enfrentamento, exigindo ações mais sistemáticas que vão além da caridade e da repressão. E a junção desses dois aspectos, né, faz e materializa aí a questão social, que é essa contradição entre as classes sociais, e é nesse cerne que o serviço social atua. Bom, a gente finaliza essa segunda parte e vamos agora para a terceira parte, que eu vou trazer questões de concurso para você. Porque lembra aqui que o nosso objetivo... Olá, aluno, olá, aluna. Vamos para a parte 3 agora dessa aula, em que eu vou trazer questões de concurso para a gente treinar e ver como esses assuntos que eu falei, que são um pouquinho complexos, caem na tua prova, para você ver que não é tão difícil assim como parece, tá? Bora ver essa questão aqui da banca Quadrix? Segundo a vertente marxista, a questão social é considerada como uma categoria. Bom, isso aqui você já deve estar bem expert, porque eu falei bastante sobre isso na parte 2 e ela está errada. Porque a questão social na perspectiva marxista é um conceito. Conforme fala a literatura, o que se faz, né, o que se pensa, é porque não existe na realidade a questão social. Por isso que ela é um conceito, porque o que existe na realidade são as expressões da questão social. E também o que existe na realidade, para a perspectiva marxista, é o pauperismo, é a exploração, é a mais-valia. A natureza da questão social, como ela é um conceito, isso não a desmerece, tá? Mas o conceito ele tem uma natureza reflexiva e intelectiva, mas não é uma categoria, embora é muito importante essa característica reflexiva do conceito. As categorias, para serem consideradas como tais, devem antes existir na realidade para que seja possível a sua abstração. Então, o problema aqui é que questão social foi um termo criado, abre aspas, sem levar em consideração esse real, que é o real da sociedade capitalista. Que a categoria é justamente essa captura do real no pensamento, esse processo de concreto pensado que a gente fala no método em Marx. Então, né, para que seja uma categoria, tem que ocorrer e existir antes na realidade. Por isso que a gente fala que categorias são razões de ser e de existência. Mas, né, antes de... não pode existir primeiro no pensamento e depois na realidade, se é que vocês me entendem. Isso significa dizer que o que tem existência real não é a questão social, e sim as suas expressões, determinadas pela desigualdade fundamental do modo de produção capitalista. Então, essa aqui, tranquilo, né? Bora para mais uma. A diferença entre pauperismo e questão social
caracteriza-se pelo fato de que, letra A, as sociedades conhecidas possuem pobres e, portanto, o pauperismo não é eliminável. Olha, atenção, primeiro, a gente tem várias sociedades conhecidas, né? Tem o capitalismo, tem antes do capitalismo, a idade feudal, a idade média, o escravismo, enfim, vários tipos e modelos e formas de sociedade. Mas o pauperismo, ele é próprio da sociedade capitalista. Então, a gente não pode dizer que sociedades anteriores ao capitalismo tinham pauperismo. Tinha pobreza, tá? Mas essa pobreza, lembre-se, era fruto da escassez e não da abundância da produção. Porque o pauperismo, ele só existe porque existe produção de riqueza em escalas inimagináveis. Só que essa riqueza ela não é distribuída, entende? Então, sim, a gente pode dizer que sempre teve pobreza, mas pauperismo, não. Pauperismo é próprio da sociedade capitalista. Letra B. A pobreza e falar aí, pauperismo não é eliminável. Ora, tá naturalizando o pauperismo ainda. O pauperismo, como ele é próprio da sociedade capitalista, ele não é eterno. Ele só vai existir enquanto houver sociedade capitalista. E outras formas de sociedade, outros modelos de organização, possa acontecer que não haja pauperismo, tá? Porque ele é, próprio da sociedade capitalista. Então, quando fala que ele não é eliminável, já porque sempre teve pobreza, isso está naturalizando a sociedade capitalista e o próprio pauperismo. Gente, a sociedade capitalista, ela é nada, tá? Ela é muito top, mas ela é nada diante da história da humanidade. Faz 40 mil anos que existe humanidade, seres humanos, o capitalismo, ele tem aí aproximadamente seus 400, 500 anos, desde as suas fases mais primárias. Tudo bem que ele teve um desenvolvimento surreal do ponto de vista científico e tecnológico, mas ele é uma vírgula na história da humanidade, tá? Então a gente não pode dizer e naturalizar tudo que vem dessa sociedade. Letra B. A pobreza aparecia pela primeira vez na história com o capitalismo. Errado. Antes da sociedade capitalista, nós já tínhamos pobreza. Só que era uma pobreza advinda da escassez, da falta de capacidade produtiva. Então, por exemplo, em alguns momentos, quando a sociedade passava fome, não era porque havia desperdício de arroz, era porque a safra de arroz foi prejudicada por uma praga, por exemplo. Entende? Então, havia antigamente pobreza, mas essa pobreza ela era mais pontual, sabe? Ela era ali mais restrita para algumas situações, até porque também a população ela se organizava em pequenos feudos, em pequenas comunidades. A gente não tinha cidades tão grandes como a gente tem hoje. Então, a pobreza não ocorre pela primeira vez na história no capitalismo. Não, tá errado. C. O restrito desenvolvimento das bases técnicas antes do capitalismo
impedir a eliminação da miséria material. Olha, o restrito desenvolvimento das bases técnicas antes do capitalismo impedia a eliminação da miséria material. Sim, havia um restrito desenvolvimento das bases técnicas, havia uma escassez, a capacidade produtiva ela era pouca, mas isso não necessariamente impedia a eliminação da miséria, tá? Porque a miséria, ela tinha outros elementos para além desse desenvolvimento restrito, tá? Tinha a própria organização social monárquica também, absolutista, enfim, também quem detinha muito a propriedade privada em tempos passados era a igreja, tá? A igreja até hoje, de certo modo, detém, né, bastante propriedade privada de alguns locais. Então, a letra C também está errada. Letra D. O pauperismo é a manifestação mais aguda da questão social, mas não a resume. Vamos guardar essa? Letra E. A pobreza é o resultado da falta de disposição para o trabalho dos subalternos. Isso aqui tá ridículo, né, gente? Tá culpabilizando os trabalhadores, está individualizando a questão social, está moralizando uma questão mais ampla. Não é uma questão de disposição, não é uma questão de vontade, tá? Não é uma questão só de querer. Eu mesmo conheço muitas pessoas, seja pessoalmente, seja de documentários que eu vejo que eu querem muito, mas o sistema que elas se encontram não permite essa mobilidade. Então, é uma falácia falar que basta querer, basta se esforçar, basta fazer aquilo que vai dar certo. Não, existem vários variáveis, várias formas como a gente se organiza. E tem gente que queria, por exemplo, vamos pensar em alguns países que estão em situação de guerra, sabe? Que a única coisa que eles têm condições de fazer é sair do país com um barco, se arriscar no meio do oceano e sabendo que a maioria das pessoas que se largam no meio do oceano acabam não resistindo. Essa é uma realidade de muitas pessoas hoje com a migração climática, com a questão das guerras em diversos países. Então, não é só uma questão de disposição. Tem uma questão estrutural e também tem uma questão aí conjuntural. A gente pode dizer que a letra D sim está correta. O pauperismo é a manifestação mais aguda da questão social, mas não resume, porque a questão social ela é mais ampla. Como ela é um conceito, ela é genérica, ela é mais ampla. O pauperismo é a leitura que a análise marxista faz da questão social, mas também não resume a questão social a isso. Porque nós sabemos que tem a exploração do trabalho, a apropriação da riqueza socialmente produzida, mas o marxismo também analisa a questão social a partir de outras manifestações, outras refrações, como, por exemplo, a desigualdade, né, de sexo, a divisão sexual do trabalho, a questão étnico-racial, enfim, várias outras variáveis que são fundamentais para pensar as desigualdades sociais. Então, aqui a nossa resposta é a letra D.
bora ver aqui essa outra questão. Entre os autores vinculados à teoria crítica, há consenso de que a base da requisição profissional do serviço social é a questão social. Segundo Yamamoto, a análise da questão social encontra-se necessariamente situada em uma arena de disputas. Lembra que ela falou que era um processo denso de conformismos e resistências, disputas entre projetos societários, e é indissociável das configurações assumidas pelo... Vamos lá. A política social é uma resposta à questão social. Esse conceito de sociedade salarial, ele não pertence ao marxismo, tá? O marxismo não usa esse conceito de sociedade salarial. A sociedade salarial está mais ligado à escola francesa. O Estado, tá? O Estado, ele não assume, tá? E ele é totalmente dissociável da questão social, porque o Estado, ele é uma criação humana, ele é uma criação nossa. Então, a questão social, ela não se comporta a partir das configurações do Estado. O Estado também é um resultado das relações sociais, né? Das relações sociais. As configurações que Yamamoto fala, que é indivociável, né, a gente viu que o capitalismo é indivociável da questão social e vice-versa. Ela vai dizer que é indissociável das configurações assumidas pelo trabalho. É o trabalho que, com certeza, respalda como configura-se a questão social. Porque lembra que a questão social, ela é fruto e ela está totalmente relacionada a como o trabalho se comporta, a exploração desse trabalho, a como esse trabalho acontece na sociedade. Então, é indissociável das configurações assumidas pelo trabalho, tá? Sempre pense em questão social, lembra, né? Como fruto da contradição entre capital e trabalho. Olha aqui o polo do trabalho, e é sempre tensionando aqui o capitalismo e vice-versa, um vai tensionando o outro. Então, o trabalho, ele é uma categoria central para a questão social, haja vista que ela exige a partir da exploração da força de trabalho. Bora para mais uma questão aqui. Em uma perspectiva de análise marxista, Yamamoto afirma que a questão social, enquanto parte constitutiva das relações sociais capitalistas, é apreendida como? Essa aqui é uma questão um pouco mais difícil, porque a banca recortou, tá, um parágrafo de um artigo de Yamamoto. Aí realmente fica um pouco mais complexo. Mas bora lá. Ó, apreendida como? Letra A.
a redução do emprego da força viva de trabalho ante os meios de produção mais eficientes. A análise marxista, certamente, ela leva em consideração a substituição do que a gente chama de capital morto por capital vivo, né? Que seria o capital constante e o capital variável, que é justamente essa questão da substituição da força de trabalho. Mas isso aqui não é a parte constitutiva da questão social para Yamamoto. Para ela, não pode ser apreendida a redução do emprego da força viva para mais eficiente como elemento constitutivo da questão social. Isso aí para ela não é central. Letra B. A implementação de programas de combate à exclusão social. Atenção na pegadinha. Primeiro, porque a política social, a discussão de política social, de direito, ela está sempre dentro de uma discussão reformista para a análise marxista do trato da questão social, porque para a vertente marxista, gente, a questão social ela é tratada a partir do método revolucionário, tá? É a revolução que extinguiria a questão social. Então, tudo que nós temos de política social são importantes, são legais, são interessantes, mas estão no âmbito ainda do reformismo, de um paliativo. E a outra pegadinha que você tem que ter aqui, exclusão social. Exclusão social não pertence ao léxico marxista. Exclusão social é de outra escola teórica. E mais é que nem questão social, exclusão social mais oculta do que explica. É uma forma mais sofisticada de falar sobre pobreza, por exemplo. É uma forma mais gourmetizada, se é que você me entende, de tratar uma questão ali central, que é a desigualdade social e econômica, através ali da contradição capital-trabalho. Então, a letra B também está errada. C. A materialização das relações sociais e a personificação das coisas. Não é a questão social que materializa as relações sociais, porque o que materializa as relações sociais é, né, de certo modo, o trabalho enquanto categoria fundante, é ele que cria tudo que nós temos à nossa volta. Se você está aí me assistindo e eu estou aqui, tudo tem a relação imediata do trabalho humano, da nossa ação humana consciente e orientada. E também questão social não se relaciona com a personificação das coisas. Certamente isso é uma consequência do processo produtivo do próprio sistema capitalista, né, que acaba trazendo esse elemento. Letra D. A responsabilidade do Estado com políticas sociais voltadas aos interesses da grande maioria. Perceba que aqui a gente está falando de uma perspectiva marxista. A gente está falando aqui de um nível mais macro da análise. E ela quer saber, parte constitutiva das relações sociais, como é apreendida a questão social. A questão social, ela não é contradição capital-trabalho, ela não é acesso desigual à riqueza socialmente produzida, ela não é indivociável do sistema capitalista, ela não está totalmente atrelada ao trabalho. Então, aqui acabou colocando a consequência do aspecto da rebeldia da questão social como sendo ela. Porque a responsabilidade do Estado com política social é
consequência da questão social. Não é a questão social, entende? Letra E. O anverso do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. Essa letra E aqui é a nossa resposta. Isso está num artigo de Mario Yamamoto na revista Temporale sobre questão social, e ela vai falar justamente, ela sempre vai relacionar a questão social com o trabalho. Para ela não tem como ter questão social se não há trabalho. Por isso que às vezes a gente fala que questão social é a contradição capital-trabalho, de uma forma bem resumida e bem sintética. Então, para ela, a questão social pode ser sim aprendida como esse anverso, né? Como essa situação aí de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. Só é possível ter questão social a partir do trabalho, da exploração do trabalho, da produção e reprodução das relações sociais. Para nossa última questão desse bloco, desse assunto, para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Autores de referência obrigatória no serviço social, como Mario Yamamoto e José Paulo Neto, propunham que a questão social é a base histórica de requisição da nossa profissão. Exatamente, a gente vai falar sobre isso em breve, tá? Calma teu coração. Nessa linha de análise, a questão social é indissociável. Primeiro, vamos cortar aqui socialismo, que a gente já viu que questão social é própria do sistema capitalista, né? O liberalismo clássico é uma fase do sistema capitalista, mas uma fase mais ideológica, tá? Então, não faz sentido. Dos conflitos sociais, tá genérico, né? Conflitos sociais não explica. Que conflitos? Que conflitos são esses? Se tivesse aqui de contradição entre as classes sociais, ó, combina mais com o lógico marxista, aí sim estaria correto. Letra D. Da teoria social marxista, a questão social é indissociável da teoria social marxista. A gente viu que questão social nem pertence à teoria social marxista. Que pertence à teoria social marxista é pauperismo, é lei geral de acumulação do capitalismo, é a exploração do trabalho. O marxismo, ele adota a questão social, mas entre aspas, com muitas ressalvas, e ressignificando e reescrevendo o que é questão social. Que a priori questão social vai ser trazida por pensadores, né, mais conservadores, que vão falar sobre questão social. Mas o marxismo sabe que questão social não é uma questão social, ela é a exploração do trabalho, ela é a apropriação privada da riqueza socialmente produzida. Então, a questão social nem pertence ao leste marxista. Então, a gente pode dizer que não faz sentido dizer que ela é indissociável da teoria marxista, então está errada. Letra E, das configurações assumidas pelo trabalho. Olha, tem tudo a ver com o que a gente falou até aqui. Questão social é fruto da contradição entre capital e trabalho. Não existe questão social sem esse conflito, essa desigualdade entre as classes, que uma depende da outra, é uma relação que
Inclusive, o serviço social está nessa relação contraditória. Uma depende da outra. A classe trabalhadora, de certo modo, depende da classe do capitalismo, da classe capitalista, porque não detém os meios de produção. E a classe capitalista que detém os meios de produção depende da força de trabalho para fazer criar essa riqueza, a mais-valia, o lucro. Então, letra E aqui é a nossa resposta.